Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Logística. Se prepara que essas informações vão ser importantíssimas para o seu crescimento profissional. A área de logística é uma área fundamental para a manutenção de várias indústrias e de várias empresas prestadoras de serviço. Então vamos entender um pouquinho. Mas antes disso, vamos fazer a revisão daquilo que nós vimos no conteúdo anterior. Nós conseguimos identificar o quão importante é estabelecer um nível de serviço adequado, as expectativas dos clientes. Isso se dá pois o nível de serviço prestado ao cliente está diretamente relacionado às estratégias que as empresas fazem para melhor prestar o serviço ao cliente, como a rapidez da entrega, a qualidade do serviço prestado e a fidelização de um bom serviço, a valorização da qualidade do serviço prestado, do produto chegar do fornecedor até o meu cliente final. E no conteúdo de hoje, vamos entender sobre a gestão de compras, identificar os seus conceitos, as funções que tem a ver com o departamento de compras e seu objetivo, além de ver como funciona a gestão de compras na prática. Isso mesmo. Então, para dar início, vamos entender um pouquinho sobre esse conceito. O conceito é antigo e simples, né? É o ramo da ciência militar que lida com a obtenção, manutenção e o transporte de materiais, pessoas e instalações. Esse é um conceito logístico. Esse é um dos inúmeros conceitos da logística. Mas e o que tem a ver a compra com isso? Para eu ter a obtenção, eu tenho que comprar. Para eu ter a manutenção, eu tenho que ver o que eu comprei, como eu guardo, como eu vendo, qual é a demanda, qual é a oferta. Então está tudo interligado. Então vamos entender um pouco mais. As atividades que envolvem a logística, elas vão desde a manutenção da informação, que para mim é uma situação primordial para nós trabalharmos, porque se eu não tiver informação, eu não tenho como tomar decisão. Sem informação, eu não tenho como desenvolver minhas competências, eu não tenho como adquirir novos produtos e serviços que atendam aquilo que o meu cliente precisa. Eu tenho que entender que o nível de serviço ele está diretamente ligado à prestação de um serviço de qualidade que atenda não o que a empresa quer, mas o que o cliente precisa. Nessa aquisição, das atividades de apoio, nós temos as atividades relacionadas à compra do suprimento, os insumos, e que são necessários ao abastecimento da linha de produção, a seleção de fornecedores, a determinação dos itens e as quantidades ideais de consumo de produtos e a programação de compra. Entendam o seguinte. Vamos supor, de forma bem simplista, que eu vá comprar algo para dentro da minha casa, fazer a minha feira, normal. Então, o que vai me demandar comprar quantidade de produto? A minha demanda pessoal. Se eu consumo 3, 4, 5 pacotes de feijão mensalmente, então eu vou ter que comprar essa quantidade. Ah, mas eu só vou para a feira daqui a 2 meses. Eu vou ter que comprar a quantidade que supra os 2 meses. Levando em consideração a minha estocagem e a validade dos produtos a qual eu compro. Exemplo, se eu for comprar banana, e não deixar no condicionamento ideal, congelar ou coisa assim, se eu deixar fora de uma geladeira, ela vai ficar estragada em pouco tempo. E não vou ter como comprar uma quantidade para poder passar os 2 meses. Por isso que muitas vezes as pessoas vão comprar semanalmente frutas, verduras e legumes, para poder atender uma demanda semanal devido ao prazo de validade desses produtos. Mas a gente sabe que tem a conservação. Se eu tiver um local ideal para conservar, congelar, sabendo que também vou perder a qualidade do produto, porque as fibras alimentares, as proteínas também vão ser quebradas e não vão ser igual a um produto mais fresco, mas são condições. A gente tem que analisar, como eu falei, a necessidade, a demanda, as situações. A mesma coisa envolve dentro da nossa empresa. Eu não vou comprar uma quantidade X de produtos, eu sei que não vai ter venda. Vamos supor agora, nessa quarentena, que nós vivenciamos uma quarentena,
eu tenho que entender o seguinte: eu não vou comprar de forma demasiada, porque eu tenho algumas redes de abastecimento ativas ainda, mas muitas pessoas estão comprando de forma descontrolada e levando prejuízo, porque talvez não tenham como guardar de forma adequada esses alimentos. E aí tem que ter um cuidado sobre isso, né? Então, vamos lá. A administração de material é um conjunto de atividades interligadas, interdependentes, regidas por diretrizes, por normas, processamentos, cuja finalidade é suprir as necessidades de material de uma empresa, de uma organização. A administração de material, ela planeja, ela compra e armazena. Então, o que é a administração de material? Os materiais necessários para o suprimento de uma organização, de uma empresa, seja ela qual for. O planejamento, ele é primordial, também conhecido como gestão de estoque. É o segmento da administração de material que indica o que comprar, quando comprar, quanto comprar. A compra é o segmento da administração de material que indica onde e como comprar. E o armazenamento é o segmento da administração de material responsável pelas atividades de movimentação e estocagem de materiais dentro da empresa. Olha como tudo está interligado. E olha como situação simples de comprar um produto, ele tem toda a sua complexidade, indo do planejamento, da análise, do tipo de fornecedor, da forma de entregar, do prazo da entrega, da forma de pagamento, tudo tem que ser bem analisado referente a isso. A administração de material, ela envolve o planejamento, a compra e o armazenamento, a classificação de materiais, a previsão de estoque, o controle de estoque, o cadastro de fornecedor, a contratação, de mão de obra para poder suprir esse transporte de mercadorias, de compra, de abastecimento, o deslocamento, o transporte, que se torna algo caro. A gente vai ver mais na frente sobre os moldais, rodoviário, aquaviário, dutoviário, ferroviário. A gente vai ver esses moldais mais na frente. O armazenamento de movimentação, de estocagem, porque imagina eu ter 100 mil itens, eu tenho que ter um espaço para armazenar isso. E quanto tempo vai ser o giro desse estoque? Eu estou tendo pagamento de um espaço, de uma estrutura, que talvez eu não tenha uma saída de forma adequada. Então, essa função de compras é o setor, tem que ver que é um setor de compra que permite controlar os preços, seja bom ou ruim. O desempenho da compra, ele vai depender do comprador e está ligado a gente. Se eu faço uma boa aquisição, eu vou ter bons produtos de boa qualidade e com preços acessíveis. Só que eu também tenho que pensar mais na frente nas reduções de custos operacionais que vamos entender, para gerar justamente o que ele coloca aqui, o nosso lucro. A empresa, ela precisa de lucro. Sem lucro não tem empresa, ok? Qual é uma das principais funções de uma organização? A lucratividade. Ah, professor, mas se for uma empresa não lucrativa? São os projetos. Mesmo as não lucrativas têm custos operacionais, depende do projeto, e o projeto tem que adquirir recurso para pagar o seu projeto. Vamos supor que seja um projeto de pavimentação de um determinado lugar, seja um projeto de limpeza, preservação da flora, da fauna, o que for. Se faz um projeto, levanta os custos desse projeto, se apresenta, as pessoas compram o projeto e depois financiam a execução do projeto. E o projeto é o direcionamento, mas tem que ter recurso para poder pagar os projetos. E envolve também, se eu não tiver como ter o recurso, não tem como fazer o projeto. Envolve também a nossa lucratividade. Envolve também a condição que nós temos que ter importante, ter umas boas negociações para ter bons produtos e ter um bom serviço. Então, qual o principal conceito? Lembra que eu falei lá aqui no início sobre conceito? Conceito de compra. Aí falei o conceito logístico, não foi isso? Então, vamos entender o seguinte. Conceito de compra. A compra empresarial é a função do sistema de suprimento. Ela é responsável pela aquisição de bens e serviços. Vocês estão entendendo o que é suprimento? É suprir. É atender a necessidade. Se eu produzo carro, eu tenho que ter produtos de
ferro, pneu, estofamento, bateria, o que for, que supra a necessidade de adquirir aquele produto ou serviço, de fazer aquele produto ou serviço. Então ele é responsável pelo suprimento, né, pela aquisição de bens e serviços. É necessário também que a empresa tenha que cumprir seu objetivo relacionados com produto, venda, operação, distribuição, manutenção, transporte e administração de materiais, administração da estocagem e a boa prestação do serviço. Tipos de compra quanto ao uso. Temos compra quanto ao uso, de consumo, o investimento. Entenda que uma coisa é eu comprar algo para investir. Por exemplo, eu fui e comprei um computador para eu ministrar minhas aulas. Então, esse computador é um prejuízo, é um gasto, é o quê? É um investimento. Com esse computador, eu tenho como montar meus materiais e adquirir meu recurso através dele. Eu investi na melhor qualidade, né? Eu comprei um telefone, eu comprei um fixador para poder apresentar, para travar a aula, né? Enquadrar. Tudo isso é investimento pela melhor qualidade do serviço prestado. Isso é diferente investir com consumir. O consumo ele envolve a questão do material que é produzido e também o material que não é produzido, improdutivo também. Então, eu tenho um material que está diretamente ligado à produção, é uma coisa, que não está ligado à produção é outra coisa. Então, tenho várias situações de compra que também tem que ter o mesmo controle. Compra de investimento. Enquadra-se a compra de bens e equipamentos que compõem o ativo da empresa. Os recursos patrimoniais. O que são ativos? O ativo é bens e direitos. Aí vamos entender o que é passivo. No balanço patrimonial são as obrigações. Se eu comprei, eu tenho a obrigação de pagar. Se eu vendi, eu tenho o direito de receber. O que é bem? Tudo aquilo que bota valor financeiro é um bem. Um lápis, uma caneta, um projetor, um mouse, tudo é bem. Bem tem valor financeiro. Seja R$1, 10 centavos, 1 centavo, é bem, tem valor financeiro. Já de consumo, são os matéria-prima, material destinado à produção, incluindo a parcela do material de escritório. Algumas empresas denominam esse tipo de aquisição como compras de custeio. Temos também materiais produtivos, materiais improdutivos. Os produtivos são aqueles materiais que integram um produto final. Produto, nesse caso, matéria-prima e outros materiais que fazem parte do produto, sendo diferente de indústria e função do que é produzido. Já o improdutivo são aqueles que estão sendo consumo normal, rotineiramente, são que integram o produto, né? O que quer dizer que é apenas material de consumo, é forçado, né? Tem uma força, né, do seu custeio. Mas vamos supor o seguinte, mas como assim produtivo? De novo, aqueles que estão sendo consumidos de forma normal, rotineira. O cafezinho que meus funcionários utilizam, água sanitária, detergente do escritório, situações que eu tenho que ter para manter a minha estrutura organizacional, a área administrativa, e tem que existir também. Temos também como por exemplo compras, né? Compras locais, compras por importação. As atividades de compra local podem ser exercidas como uma forma de incentivar, né? de incentivar a parcela privada, né? O serviço público, né? Aquilo que dá mantimento à estrutura do Estado. Então vamos supor aqui, na quarentena, né, que nós estamos passando quarentena. Então se eu paro de produzir, eu paro de gerar imposto, paro de entrar dentro do meu estado, do meu município, né? Se eu compro fora do meu estado, eu gero recurso para o estado ao qual a matéria está saindo, né? Se eu estou comprando fora do país, eu gero meu recurso para aquele país, a renda para aquele país. Então, quanto mais eu compro localmente, mais a economia local ela vai sendo, vai rodar, o dinheiro vai girar. Entenda o seguinte: a empresa ela fatura, ela recebe. Eu, pessoa física, trabalho e eu recebo meu salário. E o estado, e o município, e a federação, o país, como é que ela ganha?
Então, se eu compro um produto, vamos supor que comprei uma mercadoria em São Paulo, lá tem um imposto, em todos os estados tem, que é o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E também o FECOEP, né, que é um fundo de amparo às pessoas que precisam, né, resumindo a história. Então, aqui em Maceió, Alagoas, ele está em torno de 18%. Aí lá em São Paulo é mais barato, lá é 15%. Eu compro a mercadoria lá, vamos supor, comprei, sei lá, um lote de 100 mil reais de mercadoria, beleza. Quando eu passo pela fronteira do meu estado, eu paguei 15, não foi? Que é a tarifação do estado. Eu tenho que pagar os outros 3% de diferença de nota, que a gente chama. É a diferença de ICMS. Então, 3% em cima de 100 mil vai gerar meu imposto, emito a nota, faço o pagamento, passa pela fronteira. Esse é um processo. Então, quanto mais local eu comprar, quanto mais eu tiver esse hábito de valorizar o estado, tá, é bom. Mas nem sempre eu posso. Então, eu tenho que comprar de fontes que me dê um recurso melhor, que me dê uma possibilidade melhor de ganho, né, para diminuir os custos operacionais e, consequentemente, ficar mais viável a venda do meu produto, a aquisição dos produtos perante o meu cliente, porque eu vou ter condições de preço melhores. Temos também compras formais e informais, são aquisições de materiais que é obrigado a emissão de documentos de formalização de compra, notas fiscais, e os informais que são compras que têm pequeno valor e não justificam o processo burocrático. Então vamos supor, vou comprar um botijão de água de 20 litros, eu vou emitir nota fiscal, um negócio de 5 reais, de 6 reais. Então, mas eu posso comprar mensalmente 50 botijões, eu vou procurar alguma empresa que tenha para poder fazer o pagamento e emitir nota. Legalmente falando, pela contabilidade, tudo que se compra tem que emitir nota fiscal e recibo. É legal, seja um confeito, seja uma bala, seja o que for. Tem que se emitir nota fiscal, isso é correto. Mas nem tudo que a gente vai comprar vai ter nota fiscal, esse é um problema. Então tem que saber administrar bem isso. Mas nós temos que ter em mente, comprou, nota fiscal, contabilidade. Esse é o processo correto, ok? Nessa função de compras, né, do ponto de vista estratégico, lida com o poder de barganha junto com o fornecedor. Aí temos aí o poder dessa barganha com o fornecedor, negociações feitas, quantidade de compra, prazo de pagamento, né, ameaça de produtos substitutos. Temos aí a ameaça de novos entrantes, novas concorrências, novos produtos e também o poder de barganha dos clientes que negociam querendo reduzir custo. Então ele também tem que mensurar tudo isso aí também para ter valores mais competitivos no mercado. E lucratividade, lembra o seguinte, a empresa não faz graça, ela tem que ter lucro, senão ela não mantém a estrutura. Seus objetivos estão alinhados aos objetivos da empresa. Temos aqui um exemplozinho, né? Todo mundo é ligado a isso. Temos o cliente externo e o cliente interno. O cliente interno são os nossos colaboradores, são os funcionários, pessoas que estão ligadas à empresa. E os externos são aquelas pessoas que estão fora da empresa, né? O que é que o externo espera? Espera qualidade e preços baixos. O interno precisam do setor de compra, garantir qualidade de preço baixo, mas lembra que nós também temos outro, que é o cliente intermediário. É justamente aquele que leva da fábrica ao meu consumidor final. Vamos supor que a distribuidora da Nestlé, ela não produz nada da Nestlé, mas ela pega o produto da Nestlé e entrega para o supermercado. Se ela não entregar naquele supermercado, ele não tem aquele produto que ele deixa de comprar. Se eu não convencer ela a fazer a entrega, eu vou ficar sem. Por exemplo, eu tenho produtos que eu compro, né, que é um achocolatado baratinho, né, que eu gosto muito. A maior das redes grandes aqui no estado não tem. Tem nas pequenas, porque aquela empresa não quer vender aquele produto. Talvez a margem de lucro dela não seja suficiente para isso. Então ela optou em não vender no seu portfólio de produtos. Outras empresas vendem para poder atrair situações, mas ela já tem outras. Então, assim, o intermediário é a pessoa que está no canal, né, entre o produto e o cliente final. Tem que ter só esse cuidado. Necessidades definidas atendidas, no caso, necessidades, qualidade, quantidade, prazo de entrega, preço justo, e temos aí uma definição bem legal que vocês vão ver aí também. O objetivo da área de compras, né? Compra de material, insumo, obtendo padrões de qualidade, né, requerido,
procurar colocar materiais à disposição de usuários e a quantidade solicitada, procurar dentro de uma negociação honrar os melhores preços para a empresa e coordenar para que os materiais estejam disponíveis do usuário e no prazo, né, correto. Nas atividades de compra, né, temos o cadastro de fornecedores, que ele é fundamental para saber a distância, prazo de qualidade, prazo de entrega, custo do produto e por aí vai, né? Entender a capacidade de entrega daquele produto, então o cadastro de fornecedor também se dá de forma importante. A contratação também tem que selecionar fornecedor, né, considerar a melhor proposta, procurando uma obtenção de melhores resultados para a empresa, negociação na redução de custos ou na redução de valores pela quantidade de produtos comprados. Temos também a diligenciamento ou gerenciamento de contratos, então renovação de contrato, manutenção, ver se está sendo bem feito, bem entregue. Eu já tive cliente, fornecedor, que eu fiz um contrato de 1 ano e no decorrer de 6 meses ele começou a dar problema, então solicitou o cancelamento, ele foi querer cobrar multa e depois eu comprovei que tudo aquilo que eu estava falando com ele estava correto, a gente fechou um acordo, fez o rompimento e acabou a conversa, mas acontece muito problema, eu tenho que estar sempre acompanhando, ok? Temos aí também o transporte, que é das coisas que mais encarece o processo logístico também, né? O transporte, a entrega é muito caro, é tanto que antigamente você comprava um produto, uma geladeira, um móvel, o que for, e as empresas entregavam na sua casa. Hoje em dia ele cobra por fora, porque se percebeu o custo operacional em relação a isso. As atividades responsáveis pela providência de necessidades de remessa de material ao local de destino, indicado na ordem de compra. Então tem que ter cuidado. O transporte é uma parcela cara e pode onerar muito a empresa e gerar problemas na qualidade do serviço prestado devido a um problema de entrega. Então, abre os olhos aí. Outra coisa também que temos que ter em mente também é no contexto logístico o gerenciamento da cadeia de suprimento, envolvendo a maximização de recursos, permitir tomar decisões que levam a reduzir custos ou com possíveis produtos, né? Substitutos ou produtos não produtivos, incrementar a qualidade de produtos e processos, reduzir tempos de ciclos de cadeia de suprimento, melhorar o que é relacionamento do cliente ao fornecedor. Tudo tem que ser pensado, tudo envolve no contexto logístico. Então, o nosso objetivo é gerenciar para diminuir custos e melhorar a eficiência, a eficácia do processo logístico. Então, o gerenciamento dessa cadeia de suprimento envolve a maximização desses recursos. Bota isso na cabeça. O comprador atua, né? O comprador ele vai atuar de uma forma de não só tirar pedido, ele exerce um papel muito maior como pesquisador, como consultor. Ele tem que olhar o custo-benefício. De vez em quando o produto mais caro talvez seja o melhor para a empresa e o mais barato seja o pior para a empresa. Eu tenho que melhorar a qualidade, não pensar em reduzir o valor do produto e depois deixar o produto também inferior. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Senão a gente perde uma eficiência. As estratégias de compra, ela está envolvendo a questão da compra, do marketing, do transporte, da produção, da estocagem, tudo isso aí nesse ciclo envolve todas essas estratégias. Os principais elementos da cadeia de suprimento, ela envolve a informação, como eu falei no início, os materiais, manter um fluxo unilateral, né, de compra-venda relacionados à demanda e oferta, manter também um fluxo bilateral, né, que permitia a coordenação das atividades e otimizar também os ativos, né, os bens, o estoque, né, que também é uma parcela bem importante da empresa, porque ela onera os custos operacionais. Eu tive um exemplo de uma empresa a qual eu trabalhei, que o dono da empresa ele tinha mais estoque do que a capacidade de estocagem. Por exemplo, ele só podia fazer um empilhamento de 5 produtos um em cima do outro. Tinha 12. Eu tinha 3 embaixo que estava com problema. Quebrou devido ao peso. Eu tinha um faturamento de, vamos supor, 80 mil reais e 70 mil era para pagar custo do fornecedor. Só sobrava 10 mil para pagar aluguel, pagar funcionário, pagar imposto, pagar tudo. Fechava toda vez negativo. Eu, quando comecei a botar o pé, brigar, reclamar, oferecer situações, eu passei 6 meses sem comprar nada e com o produto em casa ainda. Pela quantidade de compra desnecessária, desplanejada que existiu. Aquilo que faltou
faltava que vendia, eu não comprava. Aquilo que ficava empacado, eu comprava. Ele passou uma vez, ele comprou um produto que levou 3 anos para vender esse produto. Depois que ele vendeu esse produto, vou comprar outro. Eu disse, rapaz, você comprou com esse dinheiro, você compra um que tem mais saída, em 3 anos você quintuplicou, né, o valor desse valor investido. Ou bem mais que isso, né? Aumentou em mais de 20 vezes o valor disso. Então tem que ter muito cuidado. Eu tenho que controlar o que realmente sai, o que não sai, o que tem valor, o que não tem valor, o que for fora de mercado. Eu tenho que olhar a validade, eu tenho que olhar o prazo de entrega, eu tenho que olhar aquilo que o cliente quer. Se eu chegar hoje com um telefone que não é smartphone, alguém vai comprar? Muito difícil, muito difícil. Então eu vou começar a investir num telefone que ninguém vai querer comprar? Então tem que investir aquilo que o pessoal vai ter qualidade e vai querer comprar. Porque eu tenho que focar na venda, na lucratividade, não dizer que tenho. Então tem que ser muito bem pensado. E o nosso papel é tentar gerenciar, organizar, controlar, informar esses processos. Chegou a nossa hora da revisão. Preste atenção aí, que você vai entender o que nós discutimos no conteúdo de hoje. Vimos a abordagem do logística, né, de suprimento, que tem como objetivo a integração, né, das atividades entre fornecedor e cliente como forma de obtenção de vantagens competitivas, principalmente nesse atual cenário. Quanto mais competitivo, melhor. Além de ver as principais funções da logística de suprimento. Então, a atividade, vamos passar uma atividade para vocês e vocês vão respondendo através do link que vai ser colocado. Então, até a próxima. Meu nome é Charlton Vasconcelos e é um prazer estar com vocês. Veremos no próximo conteúdo a importância do nível de serviço adequado, as expectativas do cliente, o que o marketing tem a ver com o nível de serviço do cliente. O marketing tem a ver com a logística? O que tem a ver marketing e logística? Vamos entender um pouquinho sobre isso. E a lucratividade para o nosso cliente. Cliente ter lucratividade? Sim, tem que ter. Vamos lá. No próximo conteúdo você vai entender um pouquinho mais. Como eu falei, Charlton Vasconcelos, até o próximo conteúdo.